Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Raciocínio Lógico aqui da equipe do Sou Concurseiro e Vou Passar. Bem pessoal, o professor Leandro se apresentando aqui, professor de Matemática, professor de Raciocínio Lógico, Estatística, Matemática Financeira, ou seja, toda essa parte de exatas que é cobradas essas matérias que são cobradas em concursos públicos. Bem, estamos aqui para dar início a um dos temas mais cobrados em concursos, né? E que assunto é esse? O tema de lógica de proposições. Esse assunto de lógica de proposições é um daqueles que você não pode deixar de fora diante da sua preparação, tá bom? Aquele sempre conceito. A maioria dos concursos públicos cobra essa parte que fala de lógica de proposições, álgebra de proposições, lógica sentencial ou até mesmo lógica formal. Ele pode aparecer com essas nomenclaturas. Lógica formal, lógica sentencial, lógica proposicional, tá bom? Então, na sua preparação, você tem que dominar esse tema de lógica de proposições, tá bom? Então, vamos começar aqui a nossa aula devagarinho, trabalhando tópico por tópico, né? Tudo na medida correta, né? Nem muito aprofundado, nem o assunto nem muito raso, ou seja, para que você consiga trabalhar o tema conforme a tua banca, conforme ela cobra. Tranquilo? Então, vem comigo aqui na tela. Vamos dar início aqui à nossa aula de lógica de proposições. Vocês vão perceber, pessoal, que nós temos aí no slide lógica proposicional 1. Então, nós vamos dividir essa nossa aula em dois tópicos de lógica de proposições. Nós vamos ter a lógica proposicional 1, que vai trabalhar o quê? Conceito de proposições, diferença entre proposições simples, proposições compostas. Vamos resolver algumas questões que falam das tabelas verdades, tá? Estão faladas tabelas verdades, até adentrando aí no assunto de implicações lógicas. Na parte de lógica proposicional 2, a gente vai trabalhar com as regras de negação, regras de equivalência e como que você faz para calcular o número de linhas de uma tabela verdade, como que você constrói uma tabela verdade, adentrando também na parte que fala das classificações das proposições. Quando que uma tabela ou quando uma proposição composta vai gerar uma tautologia, uma contradição ou até mesmo uma tautologia, contradição ou uma contingência. Contingência chamado de indeterminação. Então lembrando, pessoal, que esse bate-papo inicial é só para a gente apresentar os tópicos. Na medida que nós formos estudando as questões, você vai entendendo cada tópico desse com o aprofundamento da teoria, o aprofundamento necessário. Tá bom? Então, lógica proposicional parte 1, como a gente sempre faz, né, pessoal? Eu gosto de começar os meus cursos aqui colocando uma frase de efeito para você fazer uma reflexão. Então, vamos aqui à nossa frase, você faz uma leitura, faz uma pausa, pensa na vida e aí você toca o barco aqui estudando esse assunto com a gente, tá? Então, a frase aí de Aristóteles dizia o seguinte: nós somos o que fazemos repetidamente. A excelência não é um hábito, a excelência não é um feito, e sim um hábito, né? Então, o que significa? Muita gente acha, fulano passou em concurso em primeiro colocado, fulano foi segundo colocado, fulano foi quinto colocado. Esse cara é um ponto fora da curva, ele é um cara diferenciado. Realmente existem pessoas assim, aquelas pessoas que estudam pouco tempo e conseguem passar em bons concursos. Mas, como eu sempre digo, graças a Deus, essas pessoas são o quê? A minoria, né? Representam 5%, 7%, no máximo 10% dos candidatos aprovados. A maioria das pessoas que passam, 90% dos candidatos que são aprovados, são pessoas comuns, como nós, né, pessoal? Aquelas pessoas que estudam, muitas vezes que trabalham e estudam, tá? Para efeito de curiosidade, pessoal. A maioria das pessoas que passam em concurso de alto escalão, por exemplo, concurso da Polícia Federal, concurso da Polícia Rodoviária Federal, concurso da Receita Federal, esses concursos, a maioria das pessoas que passam são aquelas que trabalham e estudam, né? E aí, qual é a comprovação? Não passa quem só estuda, professor? Passa. Aquelas pessoas que só estudam passam também. Mas, geralmente, por que essas pessoas que trabalham e estudam conseguem passar nesse concurso público? Porque elas sabem que o tempo é o quê, pessoal? Limitado. Então, elas procuram estudar com produtividade, aproveitando o máximo do tempo que elas têm, tá bom? Então, como nossa frase aí, o que nós podemos dizer? Nós somos o que fazemos repetidamente, ou seja, a excelência ela não é um feito, ela é o quê, pessoal? Um hábito. Então, não interessa se nesse momento inicial você só consegue estudar 2 horas por dia. Gradativamente, né, você vai evoluindo. Ou seja, hoje eu consegui estudar 2 horas líquidas. Amanhã eu vou tentar estudar 2 horas e meia, 3 horas líquidas. E aí o importante é você continuar estudando. Todo dia você estuda um pouquinho. Todo dia você vai colocando um tijolinho ali na sua construção. Vai chegar uma hora que você vai conseguir estudar 7 horas líquidas,
8 horas líquidas, dependendo do dia, se você tiver uma folga no trabalho ou no próprio final de semana, é o que a gente sempre diz. Se você não consegue estudar 6 horas líquidas, 7 horas líquidas durante a semana, porque você trabalha, procure recompensar o final de semana e tire um dia. Ou então, se você não consegue tirar um dia, por exemplo, domingo, tire pelo menos 2 turnos desse para você dar uma relaxada, como se fosse uma recompensa. Tá bom, pessoal? Então, fica aqui a nossa frase de reflexão, né? É uma questão de hábito. De você se dedicar, é uma constância no teu objetivo. Tá bom? Então, bacana, legal, feita essa leitura. Vamos aqui realmente ao nosso tema, né? Lógica de proposições. Primeiro passo, pessoal, entender a teoria, né? O que seria uma proposição, professor? Cuidado para você não confundir proposição com preposição, né? O que seria uma proposição? Vamos fazer a leitura aí desse tópico. Proposição, né? Vamos lá. Proposição é uma oração. Uma oração o quê? Declarativa. Então, oração declarativa que admite um valor lógico, verdadeiro ou falso. Então, olha só. Proposição tem que ser uma oração. Do português, pessoal, o que é uma oração? Para ser oração tem que ter verbo. Então, você já sabe, ó. A partir de agora, para ser proposição tem que ter verbo. Para ser proposição tem que ter verbo. Mas eu já te adianto. Toda proposição tem verbo, mas nem tudo que tem verbo será proposição. Então, toda proposição tem verbo, mas nem tudo que tiver verbo será uma proposição, tá? Então, proposição é uma oração, logo tem verbo, é declarativo, ou seja, você tem que estar realmente declarando alguma coisa. E o principal, pessoal, uma proposição, ela admite um desses valores lógicos, ou seja, ou a proposição será verdadeira ou a proposição será falsa. Toda proposição, você tem que ter condições de julgá-la como verdadeira ou falsa. Lembrando que ou a proposição será verdadeira ou a proposição será falsa. Não existe um terceiro valor e ela também não pode ser as duas ao mesmo tempo. Então, ou é verdadeira ou ela é falsa. Legal? Então, repetindo aqui, pessoal, essa parte de proposição. Proposição é oração, logo tem verbo, tem que ser o quê? Declarativo e você tem que ter condições de julgá-la como verdadeira ou falsa. Então, é o tripé, são as 3 características. É uma oração declarativa, logo tem verbo e você tem que ter condições de julgar como verdadeira ou falsa. Bem, além do mais, o que nós temos aqui sobre proposições? As proposições, elas transmitem pensamentos e exprimem julgamentos a respeito de determinadas informações. Ou seja, quando a questão fala que elas exprimem julgamentos, é que você consegue julgar tais proposições ou como verdadeiras ou como falsas. Legal? Então nós temos aí, pessoal, já tudo esquematizado, mas é como se fosse um tripé, a base do conceito de proposição, né? Então, toda proposição, ela será o quê? Ela será uma oração, muito bem, oração. Essa oração, pessoal, é o quê? Declarativa, muito bem. E ela pode ser julgada ou como verdadeira ou como falsa, tá? Então, ou é verdadeira ou é falsa. Beleza, pessoal, abaixo desse ou eu peço que vocês coloquem um tracinho, né? Aqui da mesma forma. O que significa esse ou sublinhado? É que ou a proposição é verdadeira ou é falsa, é uma anotação. Existe uma diferença no raciocínio lógico, do ou para o ou. Então, eu estou dizendo que ou a proposição será verdadeira ou a proposição será falsa. Beleza, então, passados esses conceitos iniciais, nós temos aqui alguns casos que não são proposições. Antes de a gente falar do que é proposição, vamos também falar do que não é proposição, tá? Então, por exemplo, pessoal, o que eu não posso julgar como proposição? Não são proposições. Não são proposições, sentenças exclamativas, sentenças interrogativas, imperativas, sentenças ou frases sem verbo e sentenças abertas. Pessoal, o que seria uma sentença exclamativa? Basta você observar um ponto de exclamação. Quando eu digo feliz aniversário, isso é uma expressão, isso é uma sentença o quê? Exclamativa, né? Quando eu te pergunto, que horas são? Pontos de interrogação, isso é uma sentença, isso é uma frase interrogativa. O que seria uma sentença imperativa? Sentença imperativa, pessoal, são aquelas que podem indicar uma ordem, tudo bem? Então, uma ordem, indicam um comando
ou pode indicar um pedido, tá, pessoal? Então, frase imperativa. Não necessariamente tem que ser uma ordem. Ela pode indicar uma ordem, mas também pode indicar um comando ou pode indicar um pedido. Geralmente, a frase imperativa você identifica pelo modo do verbo, modo imperativo. Garoto, arrume sua cama. Garoto, faça já o café, né? Então, pelo estilo do verbo, você consegue definir se a sentença é ou não imperativa. Beleza, professor? Tá muito parecido com o português. Calma, que a aula não descambou para o português, pessoal. A gente vai trabalhar aqui alguns tópicos, porque realmente essa parte inicial, ela tem um vínculo, né? Ela tem um elo com o português, tá bom? Então, não são proposições. Sentenças exclamativas, então, procura as que tem ponto de exclamação. Sentença interrogativa, ponto de interrogação, mas a gente pode ter interrogativa direta ou indireta. A interrogativa indireta, pessoal, ela não traz aquele ponto de interrogação, não é isso? Quando eu pergunto, que horas são? Ponto de interrogação. Isso aqui é uma interrogativa direta. Mas se eu te pergunto, gostaria de saber por que você não foi à aula hoje? Gostaria de saber por que você não foi à aula hoje. Ponto, né? Você tem um ponto final. Mas você entende que eu gostaria de saber por que você não foi à aula hoje? Esse porquê, pessoal, ao observar a origem dele, esse porquê poderia gerar uma interrogação, uma pergunta. Então você pode ter uma interrogativa na ordem direta ou na ordem indireta. Geralmente, pessoal, as sentenças interrogativas que aparecem são as que aparecem na ordem direta. Geralmente vai aparecer um pontinho de interrogação lá para você julgar, tá bom? Sentenças imperativas, já falei para vocês. Sentenças sem verbo. Quando eu digo, pessoal, bom dia, não tem verbo nisso, logo não é proposição. Quando eu digo feliz aniversário, né? Indica um desejo, uma frase optativa, também não tem verbo, é uma sentença sem verbo. Então, tudo que não tiver verbo não será proposição. Grava isso. Se não tiver verbo, não será proposição. Professor, e as sentenças abertas? São aquelas, pessoal, que deixam uma dúvida enquanto ao sujeito. Você não consegue identificar quem é o sujeito. Por exemplo, quando eu digo, ó, ela é muito inteligente. Mas vamos entender isso aqui, ó. Ela é muito inteligente. Pessoal, quem é muito inteligente? Ela. O ela seria o sujeito, o restante seria o predicado. Eu teria aqui um verbo, né? O verbo ser, nesse caso. Aí você me diz, professor, como é que eu não consigo identificar o sujeito? O sujeito é ela. Beleza, pessoal. Mas isso, observando ao pé da letra no português. Só que quando eu te digo, ó, ela é muito inteligente. Quem é muito inteligente? Ela. Você sabe quem é ela? Você sabe se é a sua esposa? Você sabe se é a sua irmã? Você sabe se é sua tia, sua prima? Enfim, você consegue identificar essa pessoa? Não. Eu falo que é ela, mas ela quem? Não sei. Então, como eu não sei quem é essa pessoa, eu classifico essa sentença como sendo uma sentença aberta. Tá bom, pessoal? Essas sentenças abertas, elas caem bastante, tá? Em provas de concurso público. O cara te dá uma sentença aberta e ele pergunta se aquilo é ou não uma proposição. Cuidado, pessoal. Observe quando eu digo ela é muito inteligente, ó, eu tenho um verbo, eu tenho um sujeito, eu tenho um predicado, mas eu não consigo julgar como verdadeiro ou falso porque eu não sei quem é ela. Logo, sentença aberta. Então, olha só, pergunta básica, né, professor? Por que essas expressões, elas não são proposições? Por que uma sentença exclamativa, uma sentença interrogativa, imperativa, sentença sem verbo, sentença aberta, por que elas não são proposições? Porque simplesmente você não consegue julgá-las como verdadeiro ou falso. Quando eu digo bom dia, né? Indica um desejo, né? Uma frase optativa. Quando você fala bom dia, alguém responde verdadeiro? Não. Alguém responde falso? Também não, né? Quando eu digo que dia lindo, quando você diz que dia lindo, a pessoa até pode dizer sim, é um dia bonito. Não, não é um dia bonito. A pessoa pode responder dessa maneira. Mas quando você fala que dia lindo, ninguém responde verdadeiro. Ninguém responde falso. Entenda que o valor da sentença que dia lindo não faz com que você consiga julgar a proposição como verdadeiro ou falso. Ou você responde que sim, ou você responde que não. Então, na pior das hipóteses, grava isso, não são proposições, sentenças exclamativas, interrogativas, imperativas, sentenças ou frases sem verbo e sentenças abertas. Essas 5 sentenças
não são proposições porque não conseguem ser julgadas como verdadeiras ou falsas. Beleza, pessoal? Bacana, legal, show de bola. Então, sentença exclamativa, beleza, um pontinho de exclamação. Interrogativa, vai aparecer lá um pontinho de sentença exclamativa, pontinho de exclamação. Interrogativa, ponto de interrogação. Sentença sem verbo, só observar se tem ou não verbo. Sentença aberta, mesma situação. Bem, passando essa parte aqui introdutória, nós temos aqui alguns casos que não são proposições, tá? Lembra, para ser proposição tem que ser uma oração declarativa. Tem que ter verbo e tem que estar declarando alguma coisa. E você tem que ter condições de julgar como verdadeiro ou falso. Ou você julga como 2 ou 3 características. Então, olha só, tem que ser uma oração, logo tem que ter verbo, tem que ser declarativo, tem que estar declarando algo que você consiga julgar como verdadeiro ou falso. Então, são essas 3 características essenciais. Pessoal, tudo que eu coloquei aqui, ó, não é proposição. A gente vai classificar porque que elas não são proposições. Quando eu digo, meu Deus, pessoal, meu Deus é uma frase o quê? Exclamativa. Frase exclamativa não é proposição. Feliz aniversário, frase exclamativa, também não é proposição. Então, pessoal, esses termos, meu Deus e feliz aniversário, são frases exclamativas. Se são frases exclamativas, ó, não são proposições. Você me ama? Frase interrogativa. Que horas são? Frase interrogativa. Frases interrogativas também não são proposições, porque você não consegue julgar como verdadeiro ou falso. Não estude para passar, mas até passar. Pessoal, quando eu digo, ó, não estude para passar, mas até passar, você poderia julgar essa sentença de 2 maneiras. Ou você diria que ela é uma frase exclamativa, ou você diria que isso aqui é uma frase o quê? Imperativa. Ela indica uma ordem, um comando, mas nesse sentido ela está indicando o quê? Um pedido, né? Ó, não estude para passar, mas até passar. Ela indica um pedido. Então você poderia dizer que essa aqui é uma frase imperativa. Frase imperativa não é proposição. Ah, professor, mas tem verbo. Não deveria ser proposição? Cuidado. Lembre-se que eu falei para vocês. Toda proposição tem verbo. Mas nem tudo que tem verbo será proposição. Perceba que aqui nós temos verbo, mas não é proposição. Nós temos vários verbos aqui, né? Vários verbos. Mas por que não é proposição? Porque é uma frase imperativa. Não dá para julgar como verdadeiro ou falso. Legal? Beleza. Então, exclamativa, interrogativa e imperativa. O mundo dos concursos. Pessoal, cadê verbo nessa expressão? Né? Ó, o mundo dos concursos. O mundo dos concursos o quê? É uma expressão vaga, sem sentido lógico. Além do mais, isso aqui não tem verbo. Então, é uma sentença ou uma expressão sem verbo. Pronto. Então, exclamativa, interrogativa, imperativa, frase sem verbo. E as próximas, professor? Vamos lá. X mais 2 é igual a 10. Pessoal, quem é igual a 10? Aí você me pergunta, professor, aqui, ó, não tem verbo. Cadê o verbo escrito? Pessoal, não tem verbo na escrita, mas tem verbo na leitura, na fala. Quando você diz x mais 2 é igual a 10. Quem é igual a 10? X mais 2. Então, você escrevesse aqui tudo por extenso, o x mais 2 seria o sujeito, o é igual a 10 seria o predicado, e esse verbo aí, o é no sentido de ser, né, ele seria o teu verbo, tá? Então, x mais 2 é igual a 10. Quem é igual a 10? X mais 2. Então, x mais 2 seria o sujeito, o restante seria o predicado. Aí você me pergunta, professor, mas dá para julgar como verdadeiro ou falso? Por quê? Porque o x vale 8. Pessoal, vamos lá. Quem diz que o x é 8? Quem te garante que o x é 8? Ah, professor, eu calculei. Não é para calcular. A questão te deu alguma informação? Falou se esse x é um número natural? Se ele é um número inteiro? Se ele é um número racional, um número complexo? Não. Se ela não te disse nada em relação ao x, perceba que tem um elemento que você desconhece. Quem é o elemento que você desconhece? O x. Se você não conhece o x, você vai classificar essa sentença como sendo uma sentença aberta. Então aqui nós temos uma sentença aberta. Eu sei que no primeiro momento o impulso é querer calcular o x, mas não é para calcular o x. É só para dizer se é ou não proposição. Como eu não sei o valor do x, pessoal, eu não tenho como julgar isso aqui como verdadeiro ou falso. Se o x for igual a 8, essa sentença será verdadeira. Agora, se o x for igual a 9, 10, 11, aí a sentença vai ser falsa. Ou seja, para julgar isso aqui como verdadeiro ou falso, eu dependo do valor do x. Como eu não o conheço, eu classifico como sentença aberta.
Próximo exemplo. Ela é a melhor esposa do mundo. Quem é a melhor esposa do mundo? Ela. Perceba que eu tenho um sujeito, eu tenho verbo e eu tenho predicado. Mas, pessoal, quem é a melhor esposa do mundo? Ela. Ela quem? Você sabe quem é ela? A questão mencionou quem é ela? Não. Se a questão não mencionou quem é essa pessoa, você novamente vai classificar isso aqui como sendo uma sentença aberta. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, uma sentença aberta. Bacana? Então, olha só. Gostaria de chamar a atenção aqui para vocês, né? Então, frase exclamativa, imperativa, exclamativa, interrogativa, imperativa, sentença ou frase sem verbo e sentenças abertas. Nesse caso aqui, pessoal, eu tenho essa situação como sendo uma sentença aberta, porque a questão não me dá o valor do X. Muito bem. Professor, me dá um exemplo aí se ele me desse o valor do X. Vamos lá. Já foi, pessoal, objetivo, tá, de prova do concurso do CESP, tá? Então fica ligado aí, já caiu em prova do CESP. Como assim, professor? Deixa eu só mudar aqui a cor da caneta, vamos lá. O CESP já cobrou o seguinte, ele falava mais ou menos assim, x mais 2, vou aproveitar aqui, é só um exemplo, x mais 2 é igual a 10, tal que o x pertence aos números naturais e o x, ele é maior que 7 e menor que 9. Então, olha só, pessoal, presta atenção. Se nós lermos x mais 2 é igual a 10, só até aqui, x mais 2 é igual a 10, isso aí vai ser uma sentença o quê? Sentença aberta. Só que perceba que a questão vai além. O que ela diz? Ó? Ela fala o seguinte, vamos lá, ela faz o seguinte, x mais 2 é igual a 10, tal que x pertence aos números naturais. Pessoal, quem são os números naturais? Os números naturais são os números que você usa para contar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim por diante, né? E ele fala que o x pertence aos naturais e o x, pessoal, ele é maior que 7 e menor que 9. Ou seja, o x ele está entre 7 e 9. Qual é o número natural que está entre 7 e 9? O número natural que está entre 7 e 9 é o 8. Então, indiretamente, ele está dizendo que o x vale 8. Pergunta, eu conheço o valor do x? Conheço. Se eu conheço todos os termos, eu vou classificar isso aqui como sendo uma proposição. Porque indiretamente a questão te deu todos os elementos. Deu o valor do 2, do 10 e do x. Ela disse que o x vale 8. Muito bem, então é uma proposição. Pessoal, quem é igual a 10? X mais 2. Então x mais 2 seria o sujeito, o resto seria o predicado, tem verbo e assim por diante, tá? É uma proposição? É, porque eu conheço o valor do x. Tem verbo na leitura, eu consigo julgar como verdadeiro ou falso. Bem, para saber se a proposição agora, pessoal, se essa proposição ou é verdadeira ou é falsa, é só você substituir o valor do x. Substitua o valor do x aqui. O x vale quanto? 8. Substitua mentalmente. 8 mais 2 é igual a quanto? 10. Então 10 é igual a 10. Se 10 é igual a 10, essa proposição é verdadeira. Cuidado, pessoal, cuidado. Nem sempre a proposição ela precisa ser verdadeira. A proposição também poderia ser o quê? Falsa. Digamos que a questão dissesse que o x vale 11. Digamos que a questão dissesse que o x vale 11. Eu sei o valor do x? Sei. O x vale quanto? 11. Um exemplo. Então, é proposição? É. O que é que eu vou fazer? Para saber se é verdadeiro ou falso, substitui. Substitua o x por 11. 11 mais 2, isso aqui vai dar quanto? 13. 13 é igual a 10? Não. Então, isso continuaria sendo uma proposição, só que com o valor lógico falso. Tá bom? Só um exemplo. Ah, professor, onde é que tem dizendo que o x vale 11? É só exemplo, pessoal. Se der falso, beleza. Se der verdadeiro, beleza. Vai continuar sendo proposição do mesmo jeito. Tá bom? Tranquilo? Então, tome nota dessa parte final aqui. É um exemplo de questão do CESP. Tá bom, pessoal? Exemplo de questão do CESP. Aí ele perguntava se isso aí era uma sentença aberta, né? Se isso era uma sentença aberta. O cara olhava para a letra e ele, tem letra, é sentença aberta. Não, perceba que a questão falou todas as informações do X. Não seria uma sentença aberta, seria uma proposição. Questãozinha para você avaliar como certo ou errado. Beleza, pessoal? Bacana, show de bola isso aí. Muito bem, então já sabe, né? Para ser proposição, resumindo, para ser proposição, tem que ser uma oração, logo tem que ter verbo, tem que ser declarativa, você tem que estar declarando algo, e você tem que ter condições de julgar como verdadeiro ou falso. Então, são essas 3 características. Bacana, pessoal? Legal, beleza? Show de bola. Então, passado isso aqui, só para a gente observar aqui o nosso resumo.
Características básicas das proposições. Então, tome nota aí, né? Características básicas das proposições. Resumindo, proposição, ela é uma oração. Pessoal, se é uma oração, ela necessita de verbo. Então, toda proposição é uma oração, logo vai ter que ter verbo. Beleza. Ela é declarativa, show de bola, e ela tem um e somente um valor lógico. Perceba que aqui já está corrigido, ó. Ou a proposição será verdadeira, ou a proposição será falsa. Então, pessoal, é o tripé. São as três características primordiais. Tem que ser uma oração, ou seja, necessita de verbo. Tem que ser declarativo, tem que estar declarando algo. E tem que ser algo que você consiga julgar ou como verdadeiro ou como falso. Toda proposição ou será verdadeira ou será falsa. Não existe outra possibilidade. Beleza, pessoal? Então, esse é o nosso resuminho inicial sobre essa parte de conceito de proposições. Bacana? Bem, aqui nós temos uma bateria de questões, tá bom? Mas vamos fazer o seguinte, a gente vai dar uma pausa, uma pequena pausa aqui. Então, você assiste essa parte da teoria. Quando nós voltarmos no próximo bloco, já é para a gente resolver algumas questões sobre essa parte inicial de conceito de proposições.